Capítulo 35. A construção do local de culto. Moisés fez este pronunciamento a toda a comunidade de Israel. Estas são as coisas que o Eterno ordenou que fizessem. Trabalhem 6 dias, mas o 7º dia será um dia sagrado de descanso, dia do descanso sagrado do Eterno. Quem trabalhar nesse dia será condenado à morte. Não acendam fogo na casa do dia do sábado. As ofertas. Moisés disse a toda a comunidade de Israel: Isto é o que o Eterno ordenou. Separem uma oferta ao Eterno. Recebam em nome do Eterno o que cada um quiser apresentar como oferta: ouro, prata, bronze, tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, couro de carneiro, couro de golfinho, madeira de acácia, óleo para lâmpadas, especiarias para óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras a serem aplicadas no colete e no peitoral. Todos os que têm alguma habilidade, venham e façam tudo que o Eterno determinou. A habitação com sua cobertura, ganchos, armações, travessões, colunas e bases. A arca com seus varões, a tampa da expiação e a cortina divisória. A mesa com seus varões e acessórios e o pão da presença. O candelabro com seus acessórios, lâmpadas e o óleo para iluminar. O altar do incenso com seus varões, o óleo da unção, o incenso aromático, a tela para a entrada da habitação, o altar das ofertas queimada com sua grelha de bronze, varões e acessórios, a bacia e sua base, as cortinas para o pátio com suas colunas e bases e tela para a entrada do pátio, as estacas para a habitação, as estacas para o pátio com suas cordas, as vestimentas adequadas para ministrar no lugar santo, as vestimentas sagradas para Arão, o sacerdote, e seus filhos quando estiverem ministrando. Depois de ouvir essas palavras, o povo dispersou, e todos os que se sentiram tocados por elas, portaram-se com generosidade e voltaram com uma oferta para o Eterno, destinada à edificação à tenda do encontro, à confecção dos seus móveis e utensílios e das vestimentas sagradas. Homens e mulheres desejosos de contribuir trouxeram broches, brincos, argolas, colares, tudo que era feito de ouro, e ofereceram todas essas joias ao Eterno. Todos os que possuíam tecido azul, roxo e vermelho, pelos de cabra, couro curtido e couro de golfinho, também apresentaram esses itens como oferta. Todos que desejavam oferecer prata ou bronze como presente ao Eterno, também o fizeram. E todos os que tinham madeira de acácia atenderam a solicitação e levaram suas ofertas. Todas as mulheres sabiam tecer, ofertaram tecidos azuis, roxos e vermelhos, além do linho fino. Todas as mulheres que tinham experiência em fiação apresentaram-se como voluntárias para fiar os pelos de cabra. Os líderes levaram ônix e outras pedras preciosas a serem aplicadas no colete e no peitoral. Levaram também especiarias e azeite de oliva para o óleo da lâmpada, para o óleo da unção e para o incenso. Todos os homens e mulheres de Israel que sentiam no coração o desejo de apresentar alguma coisa para a obra que o Eterno, por meio de Moisés, havia decidido fazer, também compareceram com ofertas voluntárias. Abrindo um parêntese de reflexão desse capítulo, os hebreus, com certeza, eles precisavam de um santuário, e para isso, com certeza, precisaram levantar dinheiro. Como esse dinheiro foi levantado? Moisés sabia que cada um deles tinha recebido uma vida livre pela graça e pelo ato de um milagre como resultado da libertação dada por Deus. E o povo também sabia disso. Todo o povo tinha razão para estar grato pela nova vida da graça e da liberdade que agora desfrutavam. Em resumo, Moisés sabia que tinha uma comunidade cujo coração era generoso. Então, ele apelou para eles, com base no que estavam desejosos de ofertar, e o líder não apelou apenas para o que tinham conseguido trazer bens do Egito, ou os que tinham boa renda, ou os que queriam impressionar Deus contribuindo para uma casa tão digna. Não, ele apelou para que todos que queriam
ofertar. Seria uma oferta voluntária e a base para a adoração seria a gratidão. Não se tratava de dar joias caras e tecidos caros, mas o produto de seus talentos e trabalho também estavam incluídos. Doadores de coração alegre não precisam de especialistas em levantamento de fundos para motivá-los e dar. Eles precisam ser movidos por Deus, não manipulados por técnicas. Eles precisam que os corações sejam tocados. E é isso que acontece quando o Espírito de Deus move o nosso espírito com gratidão, em resposta à graça que já nos foi concedida. Versículo 30. Moisés disse aos israelitas: O Eterno selecionou Bezalel, filho de Uri, filho de Uda, tribo de Judá, e o encheu com o Espírito de Deus, com habilidade e conhecimento para fazer todo tipo de obra, para projetar trabalhos em ouro, prata e bronze, para esculpir pedras e aplicá-las, para esculpir madeira e trabalhar em qualquer tipo de obra artística. Também fez que ele se tornasse instrutor. Ele, o Aoliabe, filho de Aizamak, da tribo de Dan. Ele os capacitou com o conhecimento necessário para esculpir, desenhar, tecer e bordar tecidos azuis, roxos e vermelhos e linho fino. Eles conseguem projetar e fazer qualquer coisa. Capítulo 36. Bezalel e Aholiabe devem agora iniciar o trabalho com todos os outros que receberam do Eterno capacidade e conhecimento para fazer tudo o que se relaciona com a adoração no santuário, conforme ele ordenou. Moisés convocou Bezalel, Aholiabe e todos os que o Eterno havia dotado de habilidade para os trabalhos manuais. Eles estavam ansiosos por começar a se envolver no trabalho. Moisés entregou a eles todas as ofertas que os israelitas haviam trazido para a construção do santuário. E, manhã após manhã, o povo continuava a trazer suas ofertas voluntárias. Até que um dia, os artesãos que trabalhavam na construção do santuário procuraram Moisés e o informaram: O povo está trazendo mais que o necessário para a obra que o Eterno nos mandou fazer. Então, Moisés mandou que divulgasse o seguinte aviso no acampamento: Homens e mulheres, parem de trazer ofertas para a construção do santuário. O povo recebeu ordem para deixar de trazer ofertas. O material arrecadado já era o suficiente para a obra. Na verdade, estava sobrando material. As peças de tapeçaria. Versículo 8. Então, os habilidosos artesãos concluíram a habitação com 10 peças de tapeçaria confeccionadas com linho fino, trançado e tecidos azuis, roxos, vermelhos, enfeitados com querubins. Cada peça de tapeçaria media 12 metros e 60 centímetros de comprimento por 80 centímetros de largura. Formavam um conjunto com 5 peças e depois outro com 5 restantes. Foram feitas laçadas de tecido azul ao longo da borda da tapeçaria, do lado externo do primeiro conjunto. O mesmo acontecendo com a tapeçaria do lado externo do segundo conjunto. Fizeram 50 laçadas em cada peça, e as laçadas ficavam uma frente para a outra. Fizeram também 50 colchetes de ouro, e ajuntaram as peças de tapeçaria, de modo que a habitação formasse só estrutura. Em seguida, fizeram tapeçarias de pelo de cabra para a cobertura da habitação, 11 peças ao todo. Cada um media 13 metros e meio de comprimento por 1,80 m de largura. Fizeram um conjunto com 5 peças e depois outro com as 6 restantes. Havia 50 laçadas ao longo da borda da última peça e 50 ao longo da borda da peça de união. Fizeram também 50 colchetes de ouro e os prenderam nas laçadas, ligando a tenda com um todo. Concluíram o trabalho dando às peças de tapeçaria com um revestimento de couro de carneiro tingido de vermelho e por cima de tudo puseram uma cobertura de couro de golfinho. A estrutura. Versículo 20. A habitação recebeu uma estrutura de chapas verticais de madeira de acácia. Cada segmento de estrutura media 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura e era preso por 2 estacas. Todos os segmentos da estrutura foram feitos do tamanho igual: 20 armações para o lado sul da habitação,
contendo 40 bases de prata para receber os 2 encaixes de cada um dos 20 segmentos. Essa formação foi repetida no lado norte, e fizeram 6 armações na parte de trás da habitação, voltada para o oeste, acrescentando outras 2 para os cantos da parte de trás. As 2 armações de canto tinham o dobro da espessura, de alto a baixo, e se encaixavam numa só argola. 8 armações ao todo, com 16 bases de prata, sendo 2 debaixo de cada estrutura. Fizeram também travessões de madeira de acácia, 5 para armações de um lado da habitação e 5 para a parte de trás, voltada para o oeste. O travessão central ia de uma extremidade para a outra e passava pelo meio das armações. Eles revestiram as armações com ouro e fizeram argolas de ouro para sustentar os travessões, que também foram revestidos de ouro. Confeccionaram a cortina de tecido azul, roxo e vermelho, com linho fino traçado, e teceram sobre ela uma figura de querubim. Em seguida, fizeram 4 colunas de madeira de acácia, revestida de ouro, e fundiram 4 bases de prata para ela. Confeccionaram também uma tela para a porta da tenda, com tecido azul, roxo e vermelho e linho fino trançado com bordados. Ela foi ajeitada sobre uma estrutura de 5 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Havia ganchos de ouro na estrutura para pendurar a tela e 5 bases de bronze para as colunas. Capítulo 37. A arca. Bezalel fez a arca de madeira de acácia medindo 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez ao seu redor uma moldura de ouro. Fundiu 4 argolas de ouro, prendendo as 4 pés, sendo 2 argolas de um lado e 2 de outro. Fez também varões de madeira de acácia, revestiu-os com ouro e introduziu nas argolas dos lados da arca para o transporte. Em seguida, fez uma cobertura de ouro puro para a arca. A tampa da expiação, que media 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura. Com ouro batido, esculpiu 2 querubins com asas para as extremidades da tampa da expiação, posicionado a um anjo numa ponta e outro anjo na outra. Os 2 formavam uma só peça com a tampa. Os anjos tinham as asas estendidas e pareciam pairar sobre a tampa da expiação, um de frente para o outro, mas olhando para baixo, na direção da tampa. A mesa. Versículo 10. Ele fez a mesa de madeira de acácia medindo 90 centímetros de comprimento, 45 de largura e 70 de altura. Revestiu com ouro puro, aplicando ao seu redor uma moldura de ouro. Fez por toda a sua volta uma borda de 4 dedos de largura com um arremate de ouro em torno dela. Também fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo as pernas da mesa em paralelo com um tampo, para servir de encaixe aos varões usados no transporte. Ele fez varões de madeira de acácia e os revestiu com ouro para o transporte da mesa. Os utensílios da mesa eram de ouro puro, os pratos, as tigelas e os potes e as jarras usadas para derramar ofertas. O candelabro. Versículo 17. Ele fez de ouro puro e batido um candelabro com hastes e braços, taças, botões e pétalas, tudo formando uma só peça. O candelabro tinha 6 braços, 3 de um lado e 3 de outro. 3 traças em forma de flor de amêndoa, com botões e pétalas num braço, 3 no braço seguinte e assim por diante nos 6 braços. Na haste principal do candelabro havia 4 taças em formas de amêndoa, com botões e pétalas, cada botão saindo de cada par dos 6 braços. O candelabro inteiro, com seus botões e hastes, formava uma única peça de ouro puro e batido. Bezalel fez 7 candelabros como este, com seus apegadores, tudo de ouro puro. Ele usou uma barra de ouro puro de 35 quilos para fazer o candelabro e seus acessórios. O altar do incenso. Versículo 25. Ele fez um altar quadrado de madeira de acácia para queimar incenso.
medindo 45 centímetros de cada lado e 90 de altura. As pontas do altar do incenso formavam uma só peça com ele. O altar foi revestido com ouro puro, a parte de cima, as laterais e as pontas. Em torno dele foi feita uma moldura de ouro com duas argolas, também de ouro, abaixo da moldura. Ele pôs as argolas em lados opostos para receberem os varões que seriam usados do transporte do altar. Os varões foram feitos de madeira de acácia e revestidos com ouro. Preparou também pelas mãos de um perfumista o óleo sagrado da unção e um incenso puro aromático.